Bem-vindos a uma edição muito especial do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico da Universidade do Futebol. E hoje a gente vai ter a alegria de contar para vocês uma novidade. A Universidade do Futebol inaugura hoje a sua nova área de novos negócios. E para a gente entender todo esse movimento, vamos começar perguntando para o professor Medina, sócio fundador e hoje oficialmente presidente do nosso conselho, para contar um pouco mais e brevemente a história da universidade. Bom, em primeiro lugar, eu quero expressar assim, a minha alegria, né, de estar aqui com vocês, né, unidos por um propósito comum, né, de fazer coisas que dão sentido para as nossas vidas, né, já que a gente acredita muito na força do futebol enquanto manifestação sócio-esportivo, cultural, né, e a gente também acredita muito no conhecimento como ferramenta de transformação, né, não só do futebol, mas que transcende o próprio futebol, né? Por isso que temos o nosso lema aí, mudar o futebol para transformar a sociedade, né? Isso que nos move e é isso que nos traz até aqui, né? A Universidade do Futebol, ela surgiu em 2003 com o nome de Cidade do Futebol, né? E inicialmente como uma plataforma que propunha aproximação, contato e troca de informações, conhecimentos que pudessem contribuir para o desenvolvimento do futebol. Assim que surgiu a ideia da cidade do futebol. Aí fomos evoluindo, né, sempre como startup, né, todo mundo com os olhos brilhando, né, em busca, né, do mesmo propósito, né, e assim foi crescendo a Universidade de Futebol, com várias fases, né, até que mudamos o nome de Cidade do Futebol, que era o nome inicial para a Universidade de Futebol, quando percebemos que já existia, através dessa cooperação das pessoas que acreditavam nesse propósito, né, de criarmos robustez de conteúdo, e a gente migrou o nome para a Universidade de Futebol, que é, né, uma instituição que representa, né, essa produção, essa troca, essa produção de conhecimentos, né, que ajudam a mudar o futebol, a dar mais criticidade às ações, a profissionalizar mais o futebol, né, isso sempre que nos moveu, né, e ao longo do tempo a gente foi evoluindo até que chegamos aí nesse momento agora, né, com a participação, né, de vocês, né, da equipe, né, da nossa equipe que está crescendo e muito engajada, né, e que juntamente aí com o que foi feito ao longo dos anos, desde 2003, né, com a contribuição de dezenas e dezenas de pessoas, não só como colaboradores internos, mas também os colaboradores externos, que é o que realmente que dá vida à Universidade do Futebol, né? Então, é nesse momento que a gente está agora, com um cenário bastante diferente do que começou em 2003, com muitos desafios, mas com muita coisa para a gente fazer, né? Isso que eu acho que nos anima a todos. Excelente, Medina. Então, a gente chega nessa trajetória, né, tão bacana, com tanta gente, como você falou, e motivados, principalmente nesse quase 1 ano e meio que somos todos sócios aqui, com a sua visão sempre lá atrás, de ampliar, né? Você que é um precursor absoluto da visão sistêmica e do pensamento complexo no futebol, você entendeu que aquela visão sistêmica, que engloba as dimensões políticas, as dimensões técnicas e as dimensões administrativas do futebol, você não só passou a pregar mais fortemente essa ideia, como você trouxe para a Universidade do Futebol essas dimensões a partir da entrada nossa como sócios e a partir também da configuração da nossa equipe. E por isso, olhando esse mercado já com esse olhar sistêmico, eu gostaria de te perguntar, porque foi a base e a nossa motivação de estar aqui hoje lançando essa nova área de negócios, oficialmente. Eu queria te perguntar como é que está o futebol brasileiro hoje? O que justifica a gente estar dando esse salto
além da transformação pelo conhecimento, o salto da transformação por soluções e produtos para toda uma indústria do futebol? Bom, em primeiro lugar, eu acho assim, né, como já conversamos muito sobre isso, né, somos todos sim, movidos por um sentimento comum, né, unidos, né, por alguns princípios, né, que a gente adota, que é querer de forma ética, né, dentro, fora do campo, né, falando especificamente de futebol, né, dentro de alguns princípios de credibilidade, de respeito, né, de trabalho inclusivo, coletivo, de inovação, né, e como você bem citou, né, acho que a Universidade de Futebol é pioneira no futebol em promover um olhar mais sistêmico sobre os problemas que afetam o futebol, né? Não é à toa que a gente tem, né, até inspirado, né, muito por uma frase sua, né, a gente acredita num futebol ético, inclusivo e sustentável, né? E você bem sintetiza essa ideia do que eu acabo de falar, né? Em relação ao cenário, né, eu vejo assim que se a gente levar em conta aí alguns números, né, por volta de 2013, eu me lembro até de um depoimento do atual, na época atual, era o ministro do esporte, né, Orlando Silva, ele dizia, né, com estudos que ele tinha encomendado para, se não me engano, para uma instituição de Fundação Getúlio Vargas, que em 2013 o futebol representava 0,3 do PIB, né? Em estudo mais recente, agora feito, anunciado até pelo presidente Rogério Caboclo da CBF, né, ele mostrou um número de 0,72, né, que é o que a indústria do futebol representa em relação ao PIB, né? E o potencial, né, dito por especialistas, é de que esse potencial ele é em torno de 1,3, 1,5, né, do PIB, né? Ou seja, um potencial enorme, né? Mesmo impactado pela crise, né, sanitária e econômica que atingiu o mundo todo, a gente tem assim um cenário bastante promissor de crescimento do futebol brasileiro. Não, perfeito, Elô, Medina. Acho que o Medina começou a falar aí alguns números do futebol brasileiro que realmente mostram o impacto que o futebol tem dentro do nosso país, né? Mas se você compara esses números com um país igual a Espanha, né, numa dimensão territorial muito menor, com uma população muito menor que a do Brasil, lá o futebol representa 1,37% do PIB da Espanha, né? No Brasil, são gerados cerca de 156 mil empregos no futebol. Na Espanha, 185 mil empregos. Um dado que assusta ainda mais, né? O futebol brasileiro contribui com cerca de 550 milhões de reais em impostos no ano. O futebol espanhol contribui com 24 bilhões de reais de impostos por ano. Ou seja, nós temos um longo caminho para percorrer, né? E eu acho que isso é que torna a nossa estrada aqui tão atraente e bonita, né? Acho que isso é a oportunidade que nós temos aí de realmente ajudar a transformar o futebol brasileiro. Então, o Medina e o Rafael trouxeram dados importantes, quantitativos do futebol, e nós, né, principalmente depois dessa união, que a gente vem dessa experiência empresarial, que a gente já trabalhava com a indústria do futebol, mas sob a perspectiva de direito empresarial, que é o sócio Rafael, e sobre a minha perspectiva, que é de atuar em grandes empresas e empreender, né, e fazer consultorias para mais de 6 indústrias no Brasil e fora. A gente também tem um olhar comparativo sobre as áreas de desenvolvimento, como está o futebol brasileiro em termos de gestão de talentos, como está o futebol brasileiro em termos de uso de tecnologia, como está o futebol brasileiro em termos de visão, planos diretores, visão de longo prazo, estratégia. Então, a gente constatou fortemente que é uma indústria que está em pleno desenvolvimento, uma indústria que está em crescente demanda. E para fechar tudo isso, relativizando com as outras indústrias que a gente trabalha,
você constata uma oportunidade incrível e uma demanda importante de desenvolvimento, mas mais do que isso, eu acho que é uma consciência dessa comunidade do futebol, conversando ao longo desses últimos anos com dirigentes, com CEOs, com pessoas que estão diretamente ligadas aos clubes, às federações, a gente vê também que é um momento de um movimento enorme de país para o protagonismo do futebol brasileiro. Então, é nesse espírito de união, nesse espírito de parceria e cocriação que a gente entende que é o momento de nós criarmos a nossa área de negócio, que será chamada de Footplace, que é a nossa nova marca. Então, a nossa área de negócios passa a ser o Footplace e a gente totalmente interconectada com a nossa área de geração de conhecimento, conhecimento aplicado, que é a Universidade do Futebol. E para a gente explicar um pouco do que é isso, que tipo de produto, na nossa primeira onda, a gente lança uma série de soluções, todas as soluções com parceiros fortes, reconhecidos no mercado, que a gente vai citar, e o primeiro deles, então, eu volto para o Rafael, que é sócio fundador da Lacerda Diniz e Sena. Ele tem um dos escritórios de direito empresarial mais relevantes aí no cenário nacional, nós estamos falando de uma estrutura de mais de 100 advogados, nós vamos transferir todo esse conhecimento, abarcando agora oficialmente o negócio de M&A no futebol e também de assessoria jurídica empresarial para essa indústria. Rafael, fala um pouco para a gente do que será isso na área de negócios da universidade. Claro. Vamos lá. Como a Elô disse, né, eu tenho história de advocacia empresarial há 23 anos, desde 1998, sediado aqui em Belo Horizonte, mas com atuação nacional e também fora do país. E trabalho para médias e grandes empresas. E como a gente estava dizendo há pouco, né, o futebol brasileiro ele é muito representativo dentro da economia e pode ser ainda mais. Se a gente analisar os números de receita dos 20 maiores clubes do Brasil, todos eles são empresas com faturamento acima de 100 milhões de reais. Vários deles estão chegando na casa de 1 bilhão, como o Flamengo, e muitos outros têm a oportunidade de atingir faturamentos bilionários, desde que o futebol seja tratado com profissionalismo. Então, eu acho que quando a gente fala de assessoria jurídica empresarial, é oferecer aos clubes, às federações, às entidades do esporte, um tratamento como é dado às diversas empresas dos mais diversos setores. Ou seja, analisar as entidades do futebol, que hoje, em sua grande maioria, são associações, né, com a possível mudança que deve ocorrer ainda em 2021 para empresas, devido à aprovação do projeto do Clube Empresa, ou seja, é gerar uma assessoria na parte societária, né? Vários deles se tornarão sociedades anônimas, as chamadas SAs, né? Analisar com muito critério os aspectos tributários dessas novas organizações e os impactos tributários que vão ser gerados, né? Assessorar o lado trabalhista, o lado de compliance, o lado de governança. Então, eu acho que há um universo muito amplo na hora que a gente fala de assessoria jurídica para clubes, federações e entidades. E sair um pouco daquela visão que jurídico no futebol é a legislação desportiva, é a ação trabalhista do atleta contra o clube, ou seja, é ampliar esse leque aí para uma visão realmente empresarial, né? E dentro desse mesmo ponto que você mencionou, acredito que as operações de M&A, que são as fusões e aquisições, elas se tornarão corrente no Brasil, né? Hoje, a insegurança jurídica que o nosso país oferece afugenta o investidor, principalmente o investidor estrangeiro. Com a aprovação da lei do Clube Empresa, eu acho que vai ser normal e cotidiano os principais clubes do país se tornarem empresas e buscarem investimentos, sejam de investidores nacionais ou principalmente investidores estrangeiros, né? E o nosso escritório aqui tem uma função muito grande nesse tipo de assessoria. A gente atua com muita frequência, né, em operações nacionais e internacionais, desde a diligência até os contratos definitivos e o pós-M&A também, que é muito importante. Então, eu acho que vai se abrir aí um verdadeiro leque de opções de trabalho para essa assessoria jurídica empresarial. Excelente, Rafael. E aí, assim, a gente já vai esclarecendo como a área nossa de negócios, o Footplace, vai funcionar, né? Ele está na universidade e ele usa essas alianças estratégicas com parceiros fortes.
Ainda continuando com você, né, com a Lacerda, com a nossa parceria com a Lacerda Diniz e Sena, fala para a gente um pouco sobre planejamento patrimonial. A questão do planejamento patrimonial, eu acho de extrema relevância aí trazer esse assunto à tona no mundo do futebol, Elô. Nosso escritório aqui já fez esse trabalho para mais de 400 famílias no Brasil todo, e todos nós sabemos, né, que o futebol, e cada dia isso é mais frequente, nós temos jovens, né, de 16, 17, 18, 19 anos, entrando muito forte nesse meio do futebol, acumulando salários muito altos desde o início de carreira, né? E com uma preparação, às vezes uma retaguarda, é muito frágil nesse ponto de finanças, de cuidado patrimonial. Tá? E o que eu faço dentro desse trabalho? O meu trabalho é como organizar o patrimônio dessas pessoas, sejam jogadores, técnicos, diretores executivos, ou seja, qualquer stakeholder ligado ao mundo do futebol. A gente cria estruturas societárias para alocar o patrimônio dessas pessoas. Geralmente são as chamadas holdings patrimoniais, né? Isso gera, além de gerar uma proteção desse patrimônio mais efetiva, você gera uma racionalização tributária nas operações de aluguel, de venda de imóveis, tá? Além de você conseguir preparar a sucessão dessas pessoas dentro dessas próprias estruturas societárias. Então, eu vejo assim muito poucos atletas ainda partindo para essa linha, e eu acho que é um trabalho árduo para ser feito, né? É o mesmo trabalho que é feito com os empresários. Hoje, no Brasil, praticamente todos os médios e grandes empresários têm seus patrimônios alocados em holdings. Por que no futebol não é assim? Então, acho que a gente tem aí um campo também muito fértil para se trabalhar. Excelente, Rafael. Eu vou abrir uma área também, que vai ser a nossa área de gente e gestão. Nessa área, nós vamos ampliar bastante, desde projetos e uma parceria com uma das empresas mais respeitadas do Brasil, né? Uma das empresas aí que, para todas as multinacionais brasileiras, tem algum funcionário, principalmente talentos jovens e depois formação de altos executivos, que é a Companhia de Talentos, que tem a Companhia de Experts. É fundada e hoje presidida pela Sofia Esteves, que é uma personalidade na área de recursos humanos, na área de gente. Então, a gente lança oficialmente a nossa área de recrutamento e seleção. Dentro dessa visão de gente e gestão, também o que a gente entende no futebol, o que a gente vê no futebol, que há uma necessidade gigante de profissionalização, não só no desenvolvimento, mas desde o seu entendimento das personalidades. Então, junto com a empresa Solids, também presidida e fundada por uma das mais premiadas gestoras e expoentes aí na área de gente, gestão de recursos humanos, Mônica Hauck, nós vamos lançar o nosso mapa comportamental, em que qualquer indivíduo, qualquer clube pode acessar a nossa área e se autoconhecer. Vamos desdobrar esses trabalhos para também você ter um feedback de profissionais que vão estar na nossa rede e você poder, inclusive, contratar um projeto de acompanhamento de carreira, ou seja, o profiler, o mapa comportamental, é o início de você se autoconhecer. Esse é um produto para qualquer indivíduo. Nós também teremos condições de entrar dentro dos clubes, começando a falar de consultoria, e nós estamos estruturados para fazer consultorias de recursos humanos, começando por entender quem é a equipe, quem é o time, quem trabalha junto, usando inteligência artificial, faremos o que a gente chama de matching, que é se a sua equipe é coesa, se a sua equipe é complementar, o que você espera daquela equipe. Então, são esses outros também que estão aí, em parceria com a Companhia de Talentos, em parceria com a Solids e em parceria com outras empresas e outros profissionais que vão compor a nossa rede de profissionais de psicologia e profissionais de recursos humanos que vão poder atender os indivíduos, os atletas, os profissionais, como também os clubes. E falando nessa área de gente, gestão e de profissão, eu vou pedir para o Medina contar um pouco para a gente o que também é um investimento que ele vem liderando há muitos anos, que é olhar o futebol sob cada profissão. A gente já tem aí o que o Medina vai contar,
que é também uma exclusividade da Universidade do Futebol e agora do nosso Footplace. Conta um pouco para a gente, Medina. Sem dúvida, né? Isso é uma questão muito cara para nós todos dentro da Universidade do Futebol, nessa questão da capacitação profissional, né, dos recursos humanos no seu sentido mais amplo, né, que é o que a gente acredita, né, pensando não só no profissional, mas pensando no ser humano, né, em que esse profissional exerce o seu trabalho, né, e isso tem sido sempre bastante relevante nas nossas iniciativas, né. A Universidade de Futebol iniciou aí com 42 áreas do conhecimento, tentando abarcar aí todo esse ecossistema, né? Hoje a gente poderia sintetizar essas áreas com as áreas técnico-desportiva, né, de alto rendimento, a área técnico-pedagógica, que cuida da educação, dos processos educativos, através do futebol e para o futebol, né? O direito esportivo, né? O direito esportivo aí que como bem falou Rafael, né, ocupa um espaço importante nesse atual momento do futebol, né? A neurociências e desempenho também, nós temos áreas de estudo, de pesquisa sobre esse assunto, né? A humanidades, né? Hoje ainda se tem uma visão muito mecânica, muito biológica, vamos dizer assim, do futebol, né? Mas o futebol ele está imerso nas ciências humanas e sociais, portanto, entender essas ciências sociais é fundamental, né, para que a gente estrategicamente possa desenvolver o futebol, né? A comunicação e marketing, a gestão, governança, compliance, a estratégia, liderança, né, que a Ilô coordena essas ações dentro da Universidade do Futebol atualmente, né? E sem falar também da transformação digital, né? Que é um tema que está cada vez sendo mais sendo o foco, né, das nossas preocupações, porque hoje essa é uma área que está causando uma revolução no futebol, né? E não é ela que vai ser a transformadora, mas é através dela que a gente tem as ferramentas para poder fazer esse movimento de capacitação profissional, né? Então, acho que esse é outra grande preocupação que a gente traz para esse novo cenário do futebol brasileiro e mundial e esse novo cenário que a Universidade de Futebol está se preparando para poder contribuir cada vez mais. Vou começar falando sobre a nossa nova área de negócio, contando que oficialmente a gente já está atuando aí, já atuamos em 2020, mas fortemente com os programas In Company. Então, nós entendemos que muito mais do que a gente passar conhecimentos clássicos e conhecimentos em que a gente faz o mesmo discurso, o mesmo engajamento que se fosse para uma turma, quando a gente traz para o In Company, nós estamos e estaremos dentro dos clubes com a capacidade da formação dos seus executivos. Então, nasce o FootCorp, onde nós traremos todo esse conhecimento do know-how dos nossos quase 18 anos para fazer programas customizados e que sejam aderentes com o principal objetivo ou com o principal problema que o clube esteja passando. Então, nosso primeiro produto, que já está no campo, nós já estamos com o cliente, mas agora a gente dá visibilidade para ele para o mercado. A nossa segunda área, a gente reforça a nossa área de consultoria, onde a gente traz a parceria da InConnection, que está há mais de 10 anos fazendo consultoria de estratégia, gestão e governança para grandes empresas no Brasil e fora do Brasil. E a gente se une a esse conhecimento da universidade para que a gente possa falar de estratégia, governança, compliance e unir isso tudo à potência do conhecimento técnico. Então, é olhar o futebol com essa potência de uma indústria que precisa se fortalecer, mas com todo o know-how, porque na nossa rede de consultoria, nós teremos não só o conhecimento que está dentro da nossa empresa, mas o nosso modelo de trabalho é trazer professores e trazer profissionais muito experientes
dentro de cada sua área de expertise. Então, oficialmente também inaugurada aí esse novo momento da consultoria para clubes, federações e entidades ligadas ao futebol. Então, por aqui a gente fica, todos esses nossos detalhes estão no nosso site e vão começar a vir nas nossas mídias sociais. Todos esses nossos parceiros, incluindo também um último parceiro super importante, que é a Rede Comunicação, que ela é a maior assessoria privada de Minas Gerais. Ela vai trabalhar com a possibilidade de trazer aí também para a indústria, para o ecossistema do futebol, a comunicação interna, também de grande potência para alavancar, principalmente esse momento em que novos presidentes entram nos clubes, em que profissionais de altíssimo calibre, de altíssima preparação estão entrando nos clubes, nas federações, em que em outras entidades de ensino também se unem. Nós somos parceiros de outras entidades de ensino, temos muito orgulho disso, em que juntos nós entendemos que a indústria do futebol precisa de todos. Eu termino aqui, antes de passar a palavra final para o Medina e para o Rafael, que compõem aí a nossa empresa, eu termino usando uma frase que eu gosto muito, de uma sabedoria africana, que diz: é preciso de uma comunidade inteira para criar uma criança. Então, a universidade, como sempre, quer ser protagonista, quer estar ligada à inovação, quer cumprir o seu propósito de mudar o futebol para transformar a sociedade. Com a visão citada pelo Medina, nós acreditamos numa sociedade transformada a partir de um futebol ético, inclusivo e sustentável. E, para isso, a gente vai fazer de uma forma co-criada e com fortes parcerias e aliança, porque nós, acima de tudo, pensamos no protagonismo e na ascensão do futebol brasileiro. Rafa, suas últimas palavras. Eu queria só expressar a honra que eu tenho de estar aqui na Rádio do Futebol, nesse projeto, e muita esperança da gente trilhar esse caminho aí com muita alegria, muita seriedade, muita transparência e efetivamente ajudar o futebol brasileiro nesse crescimento. Tá? É um prazer estar nessa caminhada com vocês dois aí e com o resto da equipe. Passo a bola para o nosso presidente do Conselho. Eu queria encerrar aí nessa linha, né, do que a Elo e o Rafael acabaram de comentar, né, que eu acho que é esse espírito, essa energia, né, que faz que a nossa proposta tenha esse potencial, né, de inspirar a todos que acreditam nos mesmos sonhos que nós, né? Acho que as oportunidades são imensas, né, os desafios também, né? Mas eu acho que são oportunidades que a gente tem, né, para construir junto com todos esses que acalentam dos mesmos sonhos, né, de a gente ter um futebol mais desenvolvido, né, mais respeitado, né, a gente resgatar, inclusive, coisas que a gente já, em outras oportunidades, usufruiu, né, mas que a gente precisa trabalhar duro para resgatar, né, essa admiração que o futebol brasileiro tem no mundo todo, né, e com a certeza também que, contribuindo para essas mudanças no futebol, a gente também está contribuindo para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais solidária, mais unida, né, e feliz, né? Acho que é isso que todos nós buscamos. Ficamos por aqui com essa primeira onda de lançamentos no nosso Footplace e seguimos com vocês nas nossas mídias sociais, no nosso site, e prontos para tirar as dúvidas e para entender a necessidade sua, do seu clube, da sua federação. Universidades do Futebol e Footplace, estaremos juntos aí para cumprir essa missão. Muito obrigada.